Olá, bom dia. Vamos estudar nossa lição, que tem como título o grande conflito próximo e pessoal. E ele vem aqui relatando o quanto José sofreu por causa da sua decisão que estava fundamentada em princípios. Nós vimos ali que, devido à sua decisão de não se corromper com a mulher de Potifar, ele foi levado preso. José era inocente e ele foi injustiçado pelo falso testemunho da mulher de Potifar. Ele poderia bater o pé firme e tentar assim provar a sua inocência, mas eu acho que isso de nada iria adiantar, porque ele era propriedade de Potifar e Potifar poderia até matá-lo. Então ele ficou calado e foi levado para a prisão. E a palavra de Deus diz, aqui em Gênesis 39, verso 21, eu vou ler para vocês, verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Isso foi muito importante para ele, diante de tantas injustiças que estavam ocorrendo. Já imaginaram, no início do dia, ele era o governante de toda a casa de Potifar. E quando chegou a noite, ele era um prisioneiro, estava numa prisão egípcia. No ponto de vista humano, aos nossos olhos, né? Aquela situação era muito embaraçosa, era desanimadora e provavelmente ficaríamos até achando que Deus não estava conosco. Mas isso não foi com José. José, ele aprendeu ainda mais a ter a confiança em Deus. E foi isso que o manteve descansando em Deus. Olha que jovem maravilhoso. E o que será que ele fez lá na prisão? Como ele estava se relacionando com as pessoas da prisão? O carcereiro mor, ele confiou em José e ele o colocou como guardião de todos os presos. Ele tratava bem todos aqueles que iam até a ele. Ele atendia, assim, as necessidades de cada preso. E nós vimos também, assim como está relatado lá no Gênesis 39, de 1 até 23, ele ajudou a todos ali na prisão, né? Mas naquele momento, ele ajudou também o copeiro, ao padeiro, interpretando os seus sonhos, né? Pelo poder de Deus. José, ele era uma pessoa bem coerente e ele encarava cada situação com realidade. E ele fazia, assim, o seu melhor. Aonde ele chegava, as coisas melhoravam. As pessoas percebiam isso. Sabe por quê? Vamos ler Gênesis 39, 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão de José, porque porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então as pessoas viram que ele era um jovem diferente, era um jovem amigo, mas ele sabia que ia precisar de ajuda para tirá-lo daquela prisão. Por isso, quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele disse, não se esqueça de mim. Ah, não se esqueça de mim. Qual, então, é a perspectiva de relacionamentos que foram apresentados pelo apóstolo Paulo lá em Efésios 6, de 1 a 13. Nós não iremos ler, mas vocês depois acompanhem aí, eu vou fazer um resuminho. Paulo, ele aconselhou os relacionamentos a terem respeito entre pai e filho, honra e sinceridade entre senhores e servos, a união entre os irmãos na igreja,
que fôssemos sempre unidos e termos assim força para vencer o inimigo, pois nós estamos vivendo no meio de um grande conflito e temos que nos proteger contra as ciladas de Satanás. O nosso relacionamento são reflexos em miniatura do grande conflito que está entre Deus e Satanás e que tem assolado o nosso mundo, né? Ao longo de muitos tempos. Então, isso significa que não existe relacionamentos perfeitos. Nós vimos pela família de José que as relações humanas, elas devem ter uma dinâmica para terem um desenvolvimento. Satanás, ele tem interesse em usar os nossos próprios vínculos sociais e especialmente aqueles que são os mais próximos a nós, em seu proveito. Para quê? A fim de nos ferir e também de que frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós podemos ser gratos porque nós não fomos deixados sozinhos e abandonados para lutar essa batalha. A palavra de Deus, ela estabelece princípios para a nossa convivência. A sua promessa, ela nos dá o que? Sabedoria. Vê lá Tiago, capítulo 1, verso 5, onde diz que se nós pedimos sabedoria, Deus dá a todo liberalmente, né? E isso estende também aos nossos relacionamentos. Assim como ele esteve com José, ele promete estar conosco quando nós enfrentarmos o que? Dificuldades nas nossas relações sociais. Olha só. A história de José, irmãos, ela é uma história de um jovem que foi fiel a Deus em meio aos laços familiares totalmente disfuncionais. Mas o Senhor fez dele um instrumento em suas mãos para salvar não só a ele, mas também a sua família e restaurar assim os relacionamentos que haviam sido perdidos. Irmãos, que nós possamos ter aprendido neste estudo como nós podemos obter descanso nos laços familiares. Às vezes, assim como na história de José, nos laços familiares as situações são bem complicadas, né? Mas se isto não for possível, que nós nos apeguemos a Deus, creiamos que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos fazer descansar em meio às tempestades desta vida, assim como Ele fez com José. E na próxima semana nós veremos o resultado dessa união que José tinha com Deus, de ser sincero, ser fiel, de ser leal. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos neste dia meditarmos e pensarmos na grande dificuldade que José teve, mas porém o Senhor estava com ele e com certeza está com cada um de nós. Amém. Um ótimo dia para vocês.